Ela estava presa dentro de uma caixa, no escuro, sem conseguir ver nada. Quando os voluntários finalmente abriram aquela caixa no Líbano, ninguém estava preparado para o que encontrariam ali dentro. Uma cadela gravemente ferida. O nome dela era Maggie, mas o que descobriram logo depois deixou todos em choque. Maggie não estava apenas machucada. Ela havia sido usada como alvo para tiros de pistola de ar. Sim, alguém havia atirado nela várias vezes. E como se isso já não fosse cruel o suficiente, havia algo ainda pior. Ela também estava grávida. Mesmo assim, Maggie ainda estava viva, respirando, resistindo. E foi nesse momento que os voluntários perceberam que aquele resgate seria muito mais difícil do que imaginavam, porque Maggie estava completamente cega. Seu corpo carregava marcas profundas de violência. E ainda assim, ela não demonstrava raiva. Ela apenas abanava o rabo, como se ainda acreditasse nas pessoas. Mas o que os veterinários descobriram depois deixou todos em silêncio. 4 balas tiveram que ser removidas da cabeça dela. 4! E quando parecia que aquilo era o pior que poderia acontecer, veio outra descoberta. Mais 13 projéteis estavam espalhados pelo corpo dela. 13! Qualquer pessoa poderia pensar que, depois de tudo isso, Maggie teria medo de humanos. Mas aconteceu exatamente o contrário. Ela continuava buscando carinho, continuava confiando. E foi nesse momento que a história dela começou a se espalhar pela internet. Um pedido de ajuda foi publicado nas redes sociais, porque Maggie precisava de algo muito raro: uma nova chance de viver. Milhares de pessoas viram aquela história. Muitas se emocionaram, mas poucas acreditavam que alguém realmente adotaria uma cadela cega, idosa e cheia de traumas. Até que algo inesperado aconteceu. Uma mulher em Londres viu aquela publicação. Ela nunca tinha conhecido Maggie, mas sentiu que precisava ajudar. Ela entrou em contato com uma fundação de resgate animal no Reino Unido, e em apenas 6 dias, algo quase impossível aconteceu. Maggie estava embarcando em um avião, rumo a uma nova vida. Quando o avião pousou em Londres, todos se perguntavam uma coisa: será que alguém finalmente adotaria Maggie? Mas os dias passaram, e nenhum pedido de adoção apareceu. Foi então que uma jovem chamada Casey Carlin ouviu falar da história dela. Casey já ajudava animais resgatados como família temporária. Ela decidiu acolher Maggie por alguns dias até encontrarem um lar definitivo. Mas o que aconteceu no aeroporto naquele dia, ninguém esperava. Casey imaginava encontrar uma cadela assustada, traumatizada, com medo de pessoas. Mas quando Maggie apareceu, ela estava abanando o rabo, feliz, animada, como se aquele voo tivesse sido apenas o começo de algo novo. Aquilo surpreendeu completamente Casey, porque imagine por um momento, um cachorro que perdeu a visão, que foi ferido, que sofreu violência, e ainda assim, ainda escolhe confiar. Mas a história ainda guardava outra surpresa. Durante novos exames em Londres, os veterinários fizeram mais uma descoberta. Além das 4 balas retiradas da cabeça, mais 13 estavam espalhadas pelo corpo. Mesmo assim, Maggie continuava demonstrando algo raro: bondade, carinho e uma capacidade impressionante de perdoar. O plano era que ela ficasse apenas alguns dias com Casey. Mas um mês depois, tudo mudou. Casey tomou uma decisão. Maggie não iria mais embora. Ela finalmente tinha encontrado um lar. E foi nesse momento que algo ainda mais incrível começou a acontecer. Maggie começou a ajudar outras pessoas. Mesmo sendo cega, mesmo carregando cicatrizes, ela parecia entender quando alguém estava triste. Depois de meses de treinamento, Maggie se tornou oficialmente um cão de terapia. Hoje ela visita hospitais, lares de idosos
e lugares onde pessoas precisam de conforto. Pessoas que enfrentam depressão, traumas, solidão. E muitas delas dizem a mesma coisa, que ao ver Meg feliz, encontram esperança. Mas algumas pessoas ainda criticam essa história. Elas dizem que Meg deveria ter sido sacrificada para não sofrer mais. E foi aí que Casey respondeu algo que faz todo sentido. Essas pessoas nunca conheceram Meg, porque quem realmente conhece Meg entende algo muito importante. Algumas vidas passam pelas piores dores possíveis, mas ainda assim conseguem transformar essa dor em algo que muda o mundo. E Meg é prova viva disso. Se essa história tocou você de alguma forma, compartilhe esse vídeo, porque histórias como essa lembram algo que às vezes esquecemos. Mesmo quando o mundo mostra o pior da humanidade, o amor ainda pode vencer. E às vezes ele vem em forma de um cachorro que se recusou a desistir.